Nicola, mais Cruzeiro? Queria falar sobre Pedro Becão. Já ouviu falar? Pedrão? Pedro Becão. É zagueiro de 29 anos de idade, formado no Bahia. Ele sai muito cedo do Brasil. Jogou por 3 temporadas no Udinese e foi, algum tempo atrás, a venda mais cara do futebol turco por um zagueiro. Ele pertence ao Fenerbahçe e foi sugerido ao Cruzeiro. Aqui que vem a informação importante e exclusiva. O Cruzeiro ainda não tem uma definição sobre o que fazer com o Becão, mas é um dos nomes que estão sendo analisados. O Cruzeiro busca um defensor e pode pintar aí uma oportunidade. O problema é que, como eu contei, ele foi comprado pelo Fenerbahçe por 9 milhões de euros. Jogava com alguma frequência com o Mourinho foi embora e deu lugar ao Tedesco, que deixou de utilizá-lo. Hoje a maior possibilidade é de o Becão voltar ao futebol italiano. O Torino é um dos principais interessados, mas é mais um nome aí na mira do Cruzeiro entre as possibilidades para o sistema defensivo de olho em 2026. Ai, precisa de zagueiro? Precisa de zagueiro. Rodrigo Becão, tá? Rodrigo Becão. Rodrigo. Zagueiro. Você falou que tinha falado Pedro. Pedro Becão, não esqueçam Pedro Becão. Rodrigo Becão. É porque Pedro é um nome forte no Cruzeiro. Qualquer Pedro, entendeu? Mas é Rodrigo Becão, zagueiro de 29 anos de idade. Rodrigo, Gris, se o Cruzeiro precisa ir ao mercado por zagueiro, tendo o Vidalba só voltando em março, Jonathan Jesus, o futebol russo com interessado? Eu acho que o Cruzeiro só justifica buscar um zagueiro se vender o Jonathan Jesus. Sem vender o Jonathan Jesus, Fabrício, eu Bruno, buscaria, Vidalba, não. João Marcelo e Jonathan Jesus? Isso, e aí você compõe um quinto com um garoto, né? Coloca um garoto da base. Acho que é o melhor caminho. Porque assim, se você contrata um zagueiro, por exemplo, você vai lá na Turquia buscar o Rodrigo Becão. O Jonathan Jesus e o João Marcelo vão ter dificuldade para jogar, né? E aí você acaba desperdiçando, por exemplo, o Jonathan, que é um jogador que o mercado está de olho, que é muito jovem, que quando o Cruzeiro precisou deu boas respostas, você acaba fazendo ele jogar menos. Enfim, eu acho que para o Cruzeiro só justifica trazer um zagueiro se for para vender o Jonathan Jesus. Ou então vai trazer um zagueiro para elevar muito nível, né? Vamos trazer um zagueiro e tirar o Vidalba do time, para fazer uma dupla com o Fabrício Bruno, por exemplo. Se falou na possibilidade do Nino voltar ao Brasil e tudo. Acho o Nino um zagueiro muito melhor do que todos que o Cruzeiro tem, tirando o Fabrício Bruno. Que pausa dramática. Aí se justifica, mas não acho que seja o caso do Rodrigo. E esse discurso demorou, hein, CJ? O torcedor cruzeirense demorou a entender que o Vidalba era o zagueiro titular e capaz de ser o defensor do Cruzeiro. Muito tempo tem que trazer um zagueiro. Não, um para jogar com o Fabrício Bruno. Precisa trazer alguém para ser a dupla do Fabrício Bruno. Agora eu acho que esse discurso... Acho ainda, tá? Que esse discurso melhorou, porque o que o Vidalba fez, eu acho que ele fez um segundo semestre de altíssimo, como o time todo do Cruzeiro, né? De altíssimo nível, e eu concordo plenamente com o Gris. Tem que ser alguém muito acima para você pensar em trazer. Trazer por trazer não faz nenhum sentido. E os dois quase não se machucam, né? Os dois estão sempre à disposição, né? Uma dupla de zaga, até corroborando com o que o Gris está falando. Para trazer, tem que trazer alguém, de fato, muito fora da curva, porque você tem dois caras que não dão muita oportunidade, né? O Jonathan Jesus conseguiu jogar pouco, exatamente por conta dessa dupla que se firmou e é extremamente eficaz. É isso. Vamos juntos com as quentes do dia. Nesta sexta-feira, começando com Matheus Gamarra, anunciado pelo Olímpia do Paraguai. Ele que tinha já saído do Cruzeiro, pertencendo ao Atlético Paranaense, e agora foi anunciado pelo Olímpia, tradicional clube paraguaio, campeão da Copa Libertadores, mas que não vai disputar a competição na próxima temporada. Jogador emprestado aí pelo Atlético Paranaense já há muito tempo. Não estava nos planos do Cruzeiro, o Cruzeiro que vai ao mercado, aí a gente já falou sobre isso, até por causa da questão do Vidalba. Uma informação que a gente já trouxe também aqui na Samuca TV, o Vidalba deve precisar aí de uns 3 meses de recuperação por causa da lesão que ele teve. Quase que foi uma lesão que fosse ter a necessidade da cirurgia. Agora o atleta vai passar esse período de recuperação e por isso o Cruzeiro também vai acelerar a questão de ir ao mercado para buscar pelo menos um zagueiro dentro daquilo que a gente já falou. Dependendo da necessidade, poderia ter a contratação de mais um, mas vamos aguardar o que vai fazer aí o planejamento do Departamento de Futebol do Cruzeiro com o técnico Tite e todos os pares ali no scout do Cruzeiro e, claro, na chefia de Joaquim Pinto, diretor esportivo. Uma outra informação importante desta sexta-feira tem a ver com o Gabigol. O presidente do Santos, o Marcelo Teixeira, deu uma entrevista à ESPN e ele falou sobre a questão. Ele disse o seguinte: a prioridade era a vinda dele, Gabigol, antes, né, no ano passado, antes do Neymar.
Era importante para o Santos contar com ele. Fizemos uma proposta ousada de mercado. Ele escolheu o Cruzeiro para disputar mais competições. Hoje é uma outra realidade. Ele é bom jogador, identificado com o Santos, mas a prioridade de investimento não é a mesma. Quando você abre uma conversa e você nota que a pretensão continua sendo em um nível maior, o Santos não tem condições. Não há como prosseguir com a negociação. Poderíamos fazer uma proposta em uma realidade financeira de hoje, foi o que disse aí o Marcelo Teixeira, presidente do Santos. Todo mundo sabe que o Cruzeiro tem um contrato importante com o Gabriel Barbosa, com o Gabigol. O Cruzeiro não vai fazer nenhuma negociação, pelo menos é a informação que a gente tem, bancando parte de salário, chamando para rescindir, bancando uma parte boa deste contrato também. Isso não é discutido internamente. Inclusive, vamos aguardar o que o Cruzeiro terá sobre o futuro do Gabigol, se vai aí ficar para os próximos dias ou se vai esperar o Cruzeiro a reapresentação que está marcada para os atletas principais aí do grupo no dia 5 de janeiro. Então tem muita coisa ainda para acontecer nessa história do Gabriel Barbosa e todo mundo sabe, né? Porque o Cruzeiro tem a questão aí do Tite, que foi contratado, é o novo técnico e tem ali um certo problema, né, com o Gabigol desde os tempos de Flamengo. Por falar no técnico Tite, Pedro Lourenço hoje deu uma entrevista à Rádio Fã FM e ele falou sobre nomes pesados que o Cruzeiro quer contratar para a próxima temporada. O Pedro Lourenço falou sobre essa busca, que são nomes difíceis, mas que é o que o Cruzeiro busca no mercado, jogador para encorpar de fato o elenco. Claro que quando você fala nomes de peso, aí cada um pode ter a sua interpretação, né? Ele disse o seguinte: a gente está trabalhando, ele, Tite, colocou alguns nomes. O principal que ele pediu foi para a gente não se desfazer de nenhum jogador, só em casos extremos. É o mesmo pensamento nosso, de não se desfazer de nenhum jogador, de nenhum titular. Ele colocou alguns nomes e o Joaquim está trabalhando. Não são fáceis, são nomes pesados. A altura do Cruzeiro, completou aí o Pedro Lourenço nesta entrevista. Aí agora vai começar aquele monte de especulação. Claro que estamos na busca também sobre quais nomes são esses. Ele falou, obviamente, no plural. E agora o que a gente tem de mais concreto é o seguinte, porque se a gente for pensar em contratação de nome, o que era contratação de nome na época que tinha o Alexandre Matos como diretor de futebol? Aí o Dudu, o próprio Gabigol, e agora, tendo um novo departamento de futebol, o que seria essa contratação de nome? Ou o que seriam essas contratações de nomes pesados? Por isso, temos que aguardar. Às vezes um nome para um é nome de peso, para outro não é, mas é fato que o Cruzeiro tem como planejamento o seguinte, eu sei que vai ficar repetitivo e já falei sobre isso aqui. Quando você tem um time titular que é muito bom, que tem peças importantes, até para reposição, mas precisa dar uma encorpada, chegou aquele momento em que o Cruzeiro trabalha para manter todo mundo e para os reforços que trazerem, que forem chegar, eles agregarem de verdade, não composição de elenco. Claro que um nome ou outro, você pode compor o elenco, até para melhorar as suas opções no banco de reservas. Mas o principal que o Cruzeiro quer buscar é jogador com condição de chegar e fardar, né? O que a gente usa no futebol. E aí vai depender, obviamente, de conseguir boas negociações. Hoje, com o time que o Cruzeiro tem, para chegar um jogador com condição de ser titular incontestável, claro que ninguém é titular por valor de contratação, por valor de salário, mas para jogador hoje chegar com condição de ser titular, você tem que fazer boas negociações ou então desembolsar uma boa grana. Aí é o desafio para o departamento de futebol, mas essa é a ideia. A partir de agora, de atacar essas carências, né, que foram identificadas, esses pedidos, claro, do técnico Tite, e aí o departamento de futebol é que tem esta missão de conseguir
esses grandes nomes aí que poderiam chegar e realmente acrescentarem muito ao elenco do Cruzeiro para a temporada de 2026. É aguardar, é acompanhar e apurar para trazer tudo sempre aqui na Samuca TV e no nosso Central da Toca. Tá falado, pessoal? Ô, Rica, eu quero fazer uma pergunta pra você, seja direto, honesto com os nossos amigos aqui cruzeirenses da bancada. O dia 2 de janeiro, o Cruzeiro completa mais um ano de vida, de uma história gloriosa. E o Guilherme Melo, nosso querido Milton, quer muito um presente, que o Cruzeiro dê ao seu torcedor um presente. E vem falando já há algumas horas aqui nos corredores da emissora que Sérgio Ramos, o zagueiro Sérgio Ramos, ex-Real Madrid, ex-Sevilha, Paris Saint-Germain, Monterrey do México mais recentemente, seria uma bela contratação, um presente para a torcida do Cruzeiro. O Cruzeiro deve ir atrás de zagueiros nessa janela. E vamos nos lembrar, Thiago Silva voltou ao Fluminense com 40 anos, né? Hoje tem 41, jogou muita bola ainda no Fluminense. Você acha uma boa? Sérgio Ramos, né? Não precisa dar muitas explicações, né, sobre Sérgio Ramos, todo mundo conhece. Campeão da Copa do Mundo com a Espanha em 2010, campeão de edições da Euro, campeão com o Real Madrid. Eu não vou nem contar quantos, né, porque o Real é o Real, né? Não é qualquer time, é o Real Madrid, né? Real é um São Paulo que habla. É isso aí. E aí, Rica, você apoiaria esse movimento do Milton por um Cruzeiro com esse zagueirinho aí de quinta categoria, o Sérgio Ramos? Ah, eu vou te falar, cara. Eu não acho que a zaga do Cruzeiro é um problema. Eu iria atrás de um atacante de beirada aí de altíssimo nível. Eu prefiro buscar um craque no ataque do que um zagueiro mais velho aí. Nossa, já tem o Vila Real. Nossa, Já tem o Vila velho. Real e o Arroio. Acabou com os sonhos do Milton. Você destruiu o final de semana dele, mano. Não, ele é bom, ele é muito bom, mas é porque eu acho que a urgência é outra. Eu preferia alguém para dar bola pro Caio Jorge do que um zagueiro. Mas eu busquei na inteligência artificial, ela me respondeu isso. Então... Ah, não, então tá. Exatamente. Não, com os seus filtros, né? A inteligência artificial e foi lá. Inteligência artificial. Se eu fosse contratar um zagueiro espanhol, um zagueiro que já jogou no Real Madrid, que tá no Monte que Rei. tá no Monte Rei, qual zagueiro eu poderia contratar? Aí é fácil, né, velho? Ué. Ele perguntou assim, qual zagueiro que não teria condições de combater o gol ridículo que o Igor fez ontem? Se apareceu o Sérgio Ramos com 80 anos, aí ele botou. Aliás, fala assim, precisa falar sobre o Igor, né? Isso é recurso, Rica. Ele trombou na bola, Ano velho. que vem é o seguinte, ano que vem eu vou fazer um time, amigos do Rica contra amigos do Jorge Nicola. E aí eu quero ver quem vai ganhar, tá? Queria ver fazer meus amigos contra de um outro aí, certo jornalista aí. Aí é Gogó. Não, os amigos do Posta Bosta não tem... Ele não tem amigos, não. Ia ser um WO da porra. Não, o Posta Bosta não ia dar gente suficiente não, viu, Rica? Ô, Rica, nessas suas andanças, eu sei que você ainda deve passar na Itália e tal, Copa do Mundo, dar uma moral pra turma lá. Traz um boné desse massa da Ferrari pra mim ano que vem, quando você vier aqui jogar bola com a gente. Por favor, custa nada, eu faço o Pix pra você, embora você não precise. Mendicância no programa. Nossa senhora. Não, eu eu vou quero levar, original, vou quero levar uma de boné mal, da Ferrari pra você, desde que você se comprometa a torcer para a Ferrari pro resto da sua vida e não apenas para usá-lo como uma brincadeira. Sempre. Comprometido. Pronto. Sempre. Isso aqui é a religião, né, irmão? Isso aqui é um negócio pra levar a sério. Isso aqui não é um negócio pra, né? Ainda sobre o nosso futebol mineiro, tudo leva a crer que o Hulk deve permanecer no Galo em 2026. Coitado. É pra comemorar como se fosse uma contratação, Rica? Não, acho que é legal. Eu acho que é muito... É um ídolo, né, cara? Sem dúvida, sem dúvida. É um cara que não dá pra tu achar normal ele sair, né? Eu gostaria muito que o Hulk encerrasse a carreira dele no Atlético. Mas também, eu acho que é hora também de olhar e falar, cara, eu preciso de um centroavante aqui que nem sempre o Hulk vai estar, né? Ele não é o Hulk de 2, 3 anos atrás. Naturalmente, por mais que ele seja um trator, né? Um fora de série, ele vai fazendo aniversário, vai caindo o rendimento dele. Então, acho que o Galo podia começar a considerar aí ter um centroavante de alto nível para brigar ali, para eventualmente até ser titular, se ganhar a posição, mas eu acho que o Atlético tinha que começar a pensar nisso, porque né, o álbum de figurinhas está lá, mas não é para sempre o mesmo cara, né? Então tem que... Vamos lá. O Rica falou o seguinte, que então o Hulk deve permanecer no Atlético. Ele falou, né, que sim,
o Perrone. O Perrone falou que sim. Seu canalha, tá? Você é um canalha, seu Rica, tá? Por quê? Rica, você é um canalha, porque o Sérgio Ramos com 39 não serve pro Cruzeiro. Mas que não o serve, você vai Hulk com trazer ele, 39... caro. Eu vou te falar, gente, pode cortar o contrato desse cara aí, tá? Pode cancelar o contrato desse cara. Não, e eu gostaria que você prestasse atenção nesse vídeo nossa máquina de fazer gols, chamada Givanildo, o Hulk. A dificuldade que ele está para correr, A técnica do Hulk. E desafiamos ele, Rica Perrone, a nos mandar um vídeo assim. Um nude? Assim que ele voltar para Orlando, depois dessas férias. Vocês viram o vídeo que eu marquei sem estudo nos meus stories ontem, né? Eu vi. Rica. Agora eu quero ver você fazendo isso aí, na tela da live. Olha aí, esse é o homem que volta pra jogar no Galo em 2026, Rica. Quero ver você fazer isso aí, se você fizer um vídeo assim. O homem tá igual um cavalo, velho. Deve ter um absurdo. Que dorso torneado, Gilbert. O homem é forte, do Rica fica da boca cheia d'água quando ele vê. Aí, São Paulino, eu já ia falar isso. O homem tá correndo absurdo, Rica. Esse é o Hulk que veremos em 2026 aí no Galo. Gilbert, se eu faço isso que ele tá fazendo por 26 segundos, eu vou a óbito. Eu fui fazer o exame de teste ergométrico lá no Rio de Janeiro agora em novembro. A mulher falou assim, fica tranquilo que o exame dura entre 12 e 15 minutos. No minuto 6 eu falei pra ela, a senhora não acha que tá bom? Eu falei, o coração ainda não deu problema. Eu falei, então vamos parar antes que tenha, né? Tá bom, Rica. Tá certo. Mas a gente volta a se falar na segunda-feira e em defesa do Igor, que muitos estão dizendo fez um gol horroroso, um gol de rótula, como disse certa vez Dadá Maravilha, não tem gol feio. Feio é não fazer o gol, viu, Igor Tepe? Salve de palmas para o nosso artilheiro. Ô, Igor Tepe Assunção, hein? Poucas pessoas fizeram gol 11. Tá certo. É isso. Rica, um abraço, viu? Valeu, rapaziada. Bom final de semana aí, juiz, hein, crianças? Igor, nada de ir no Parque da Mônica, hein? Beijo. Parque da Mônica em São Paulo. E triste do torcedor do Famalicão, que ontem viu seu time ser garfado pelo time do Porto com o Rica Perrone em campo. Cara, olha só, deixa eu falar um negócio antes de ir embora. Roubaram absurdamente ontem a favor do Sporting contra o Santa Clara e roubaram absurdamente contra o Porto um pênalti. No final do jogo, eu tava conversando com o presidente do Santa Clara, ele falou, cara, os caras que vêm pra cá e falam, os caras que vão pro Brasil, que saem do Brasil, falam, não, porque eu não aguento essa arbitragem. Quando são portugueses, estão de sacanagem. É verdade, cara, é verdade. uma semana aqui, um mês quase aqui, eu vou te falar, os caras no Brasil, o técnico português reclamar na arbitragem do Brasil, pode mandar pra puta que pariu. Opa! Isso aí. É isso mesmo. É verdade. Mas eu falei que o Leonardo Jardim tava reclamando de barriga cheia aqui. É isso. O ouvinte 11 nosso... minutos de VAR ontem pro árbitro errar no VAR. É 11 isso. minutos. Tem ouvinte nosso que mora em Portugal que mandou naquela coletiva que o Jardim reclamou da arbitragem. O Jardim tá de sacanagem, que aqui em Portugal é muito pior do que isso. É muito pior do que isso. É tão ruim ou pior. É verdade. Jardim, ele não estava em Portugal, ele estava na Arábia, estava em outro lugar. É verdade também. Ô, Rica, um abraço pra você. Bom final de semana, hein? Valeu, rapaziada. Fala, pessoal. Estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.